Salve, salve galera do Convivência Rubro-Negra. Hoje eu vim com as últimas notícias do Mengão, então já fica até o final, acompanha a gente que a gente tem assunto muito interessante. E sem enrolação já vamos para a primeira notícia. E a nossa primeira notícia vem falar justamente do Flamengo e do Palmeiras, esse acontecimento que vai ser no nosso próximo jogo decisivo, jogo direto, e a gente não pode dar mole, mas vamos ver aí como o Flamengo vai sair. Então, a notícia aqui é do ESPN, Flamengo versus Palmeiras, como foram as últimas finais no Brasileirão e quem acabou sendo campeão nos duelos. Flamengo e Palmeiras dividem o protagonismo do futebol nacional nos últimos 10 anos. Desde 2016, o Verdão conquistou o Brasileirão por 4 vezes, enquanto o Rubro Negro levantou a taça em 2 oportunidades. Não tem sido diferente na atual edição do Campeonato Brasileiro. Líder, o Palmeiras encara o Flamengo neste domingo, 19 às 16 horas, horário de Brasília, no Maracanã, em duelo que pode ser decisivo para as aspirações de cada um na competição. No primeiro turno, vitória carioca por 2-0 no Allianz Parque. Nos 6 títulos conquistados pela dupla nos últimos 10 anos, a partida entre Flamengo e Palmeiras teve um peso muito grande no desenrolar de cada Brasileirão. O Verdão não venceu nenhum desses confrontos considerados finais, mas levantou a taça mais vezes. A ESPN relembra esses confrontos logo abaixo, né? Palmeiras afasta o cheirinho. O primeiro turno, Flamengo 1 e o Palmeiras 2, que foi na 6ª rodada, e o segundo turno, Palmeiras 1-1, e aí teve esse empate com o Flamengo, né? O primeiro encontro entre o Flamengo e Palmeiras no Brasileirão de 2016 terminou com vitória palmeirense. No segundo turno, as duas equipes se encontraram pela 25ª rodada, em ponto separava o rubro-negro vice-líder dos paulistas, né? Então vamos acelerar aqui, aqui embaixo, vamos ver aqui, né, o Flamengo avassalador com Jorge Jesus, né? A gente lembra bem que aquela campanha do Jorge Jesus foi magistral. O primeiro turno aí, né, daquele 2019, teve Flamengo 3 e Palmeiras 0, né, pela 17ª rodada, e teve também no segundo turno o Palmeiras 1 e o Flamengo 3, quase repetindo aí o placar, pela 36ª rodada, né? E aqui a gente vai avançar agora para o Felipe Luiz. Felipe Luiz, não, o 2023, Flamengo vence Palmeiras, mas não leva o primeiro turno, Palmeiras 1-1, e segundo turno, o Flamengo leva, né, que foi de 3-0, né, galera? Então, eu só trouxe aqui pra gente ver mais ou menos qual é o contexto do Flamengo nisso tudo, né? Um embate muito interessante. Palmeiras, ele tem mais efetividade em questão de títulos, mas em questão de placar, em questão de jogo, assim, mata-mata, o Flamengo ele tem mais efetividade. Porém, o Palmeiras ele se mostra ter mais, ele mostra ter muito perigo, né? Então a gente tem que ficar de olho aí no Palmeiras, principalmente nesse jogo que é importantíssimo, né? Praticamente aí a taça do Brasileirão em xeque, galera. E agora vamos passar aqui para ele, a renovação de Felipe Luiz. Super agente toma para si a renovação de Felipe Luiz com o Flamengo e vê como um novo Mourinho, né? Um dos empresários mais conhecidos do esporte mundial, o português Jorge Mendes, tomou as rédeas da renovação de contrato do técnico Felipe Luiz junto ao Flamengo. Na negociação com o rubro-negro, o profissional adotou uma postura diferente em relação aos casos anteriores. Geralmente, Mendes coloca outros empresários em seu escritório, João Camacho e Hugo Valdir, para tratar das renovações de seus clientes, né? O ex-agente de Cristiano Ronaldo, porém, tem apostado alto em Felipe Luiz e no futuro de sua carreira. O desejo dele é levar mais à frente o ex-lateral para o Atlético de Madrid, para ser o substituto, né, de Diego Simeone, né? Essa teoria aí que já se espalha faz muito tempo.
está praticamente sendo confirmada, né, pela ESPN. A ESPN apurou que o treinador do Flamengo é visto por Jorge Mendes como o novo Mourinho. O especial ON também teve a carreira agenciada pelo agente português, com contrato com o rubro-negro até o final do ano. Felipe deseja a ampliação do vínculo, porém as partes ainda não tiveram um acerto financeiro. Nos últimos dias, o técnico fez uma contraproposta ao clube, que pensa em fazer uma nova oferta ao treinador, com a expectativa de que ele aceite e permaneça no cargo para 2026. A tendência é que a renovação saia do papel. Internamente, o treinador tem o trabalho avaliado como muito bom na Gávea, não apenas pelos resultados em campo, mas pelo fato do treinador ser entregue ao trabalho e também se comunicar bem com todos os setores do clube. À frente do Flamengo, desde a reta final de 2024, Felipe acumula as conquistas da Copa do Brasil do último ano e na atual temporada ergueu os troféus da Supercopa do Brasil e do Campeonato Carioca. O rubro-negro está na semifinal da Conmebol Libertadores, além de ser o vice-líder do Campeonato Brasileiro. Então, galera, é um histórico muito bom e a gente fica naquela expectativa, né? Será que o Felipe Luiz realmente vai renovar o contrato com o Mengão, né? E eu também quero saber da nação. Será que a nação acha que o Felipe Luiz realmente é bom como técnico para o Flamengo? Porque eu vejo ali umas críticas ali, porém outros elogios aqui, uns querem, outros não querem. Então é interessante a gente saber, né, a opinião de vocês, né? Eu particularmente gosto do Felipe Luiz, gostaria muito que ele prolongasse um pouco esse trabalho aí que ele vem fazendo para o Flamengo aí por mais um ano, no máximo 2 anos. Eu acho que o Felipe Luiz realmente tem que pegar bagagem fora para se tornar um técnico representativo do Brasil. Agora a gente vai falar de quem, galera? Dela mesmo, Leila Pereira, que não vê clima para ir ao Maracanã, ou seja, a Leila não quer ir para o Maracanã e abre mão de assistir o Flamengo versus o Palmeiras no estádio, né? A presença constante nos jogos e viagens do Palmeiras, a presidente Leila Pereira não estará no Maracanã para acompanhar o confronto direto com o Flamengo neste domingo, às 16 horas, pela 29ª rodada do Brasileiro. A dirigente entende que não há clima e nem sentido em estar presente no jogo neste momento. Leila cita que no ano passado, quando esteve no estádio, terminou impedida pelo governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, de passar em frente ao camarote dele, obrigando-a a sair do estádio e passar no meio da torcida do Flamengo para chegar até o camarote reservado ao Palmeiras. Dias antes, uma ida do governador ao vestiário do Flamengo gerou confusão no Allianz Parque e o diretor de futebol do Palmeiras, o Anderson Barros, relatou ameaças de um membro da comitiva não identificado, dizendo que o Verdão em breve voltaria para jogar no Rio de Janeiro. A presidente diz que o presidente do Flamengo, Eduardo Batista, né, que é o BAP, acusou de emprestar dinheiro ao Vasco em troca de benefício esportivo ao Palmeiras. O dirigente, durante a reunião do Conselho Deliberativo rubro-negro, questionou o empresário feito pela Crefisa de Leila e o seu marido, José Roberto Lamastia, ao Vasco. A empresa de crédito emprestou 80 milhões ao clube carioca, que está em recuperação judicial, e deu como garantia 10% das ações da SAF. A Crefisa ficará com essas ações se houver descumprimento das condições do empréstimo. Ao longo das últimas semanas, a dirigente e o presidente do Flamengo têm trocado críticas em meio à crise da divisão de receita na transmissão na Libra. BAP criticou a atuação influência de Leila da Libra em entrevista ao UOL nesta semana, e chamou suas declarações de infantis. Leila, antes disso, comparou a diretoria rubro-negra e a terraplanistas, né? E criticou a postura do BAP no imbróglio. Galera, uma situação tensa, uma situação chata, né? Com todos os times da Libra, mas principalmente com a Leila Pereira e o Flamengo, né? O Palmeiras e o Flamengo, eles estão trocando essas papas
já faz um tempo, né? E a gente não veria, né? Na verdade, por quê, né? Se houvesse uma conversa, se houvesse uma parte, né? Uma conduta adulta das duas partes de conversarem e não gerar, né? Esse desentendimento e esse clima ruim que a gente vê aí. Então, realmente é muito chato, né? Ver essa situação, mas também não faz mal nenhum. A gente não vai morrer por causa da Leila, né? Então não tem nenhum impacto para o Flamengo. A Leila não está no estádio, né? Pelo contrário, vai ser uma energia negativa a menos. E aí, se os torcedores do Palmeiras quiserem, né, adotar a mesma posição da Leila, vai ser melhor pra gente, né? Aí vai ser só os torcedores do Flamengo. E é isso, né, galera? E agora vamos falar aqui, galera, de quem? Do Vitão, galera, que pode ser contratado. O Flamengo já tá de olho no Vitão faz uns tempos aí, desde a janela de transferência que teve até essa nova que vai abrir, né? O Flamengo deseja sim contratar o Vitão do Internacional, né? E o Flamengo segue na briga pelo Brasileirão e pela Libertadores, mas já pensa em 2026 e quer contratar Vitão, zagueiro do Internacional. De acordo com o jornal Lance, a diretoria rubro-negra colocou como prioridade a contratação do defensor de 25 anos. Naquele momento, o Internacional optou por manter o atleta, acreditando que poderia vendê-lo para o futebol europeu. Agora o cenário é diferente. O Flamengo realizou uma nova investida e iniciou conversas com a diretoria colorada. Ainda não há uma proposta oficial, mas o rubro-negro quis entender as condições exigidas pelo Inter e fez a promessa de apresentar uma sugestão de negócio que pode evoluir nos últimos dias. No início do ano, o Flamengo havia sinalizado com uma oferta de cerca de 37 milhões, além do abatimento da dívida relacionada aos direitos econômicos do Thiago Maia, que eu vou te contar. Essa história do Thiago Maia já está se prolongando demais. É um valor que o Inter não quer acertar com o Flamengo. E aí fica com aquela fama, né, de caloteiro, né? Valor que ainda não foi quitado desta vez. E aí, não, deixa eu explicar aqui. O que eles queriam fazer? Eles queriam dar esse valor de 37 milhões e aí já quitar essa dívida, né, do Thiago Maia, que foi vendido para o Inter. Ou seja, o Inter ainda não pagou essa dívida. E aí o que o Flamengo queria fazer? Eu contrato aqui o Vitão e aí a gente já quita essa dívida, né? E era mais ou menos isso que o Flamengo queria fazer. Desta vez, o plano seria montar uma proposta máxima de 15 milhões de euros, o que vale aproximadamente cerca de 95,5 milhões de reais, né, galera? O acordo incluiria uma parte em dinheiro, outra como compensação pela dívida de Thiago Maia, novamente, e ainda a possibilidade de envolver um jogador fora dos planos da comissão técnica de Felipe Luiz. Entre os nomes citados nos bastidores estariam o Everton Cebolinha, o Michael, o Alan. Entretanto, o Cebolinha voltou a ganhar espaço no Flamengo e tem história no Grêmio, rival do Internacional. No setor de Vitão, zagueiro do Internacional, o Flamengo conta com Léo Pereira, Léo Ortiz, Danilo e os jovens João Victor e Cleiton, né? O Flamengo está bem servido nesse setor, mas a gente precisa ainda mais de qualidade e opções, né, galera? Nesse ano o Flamengo ele tomou bastante gols, né? Claro que não são uma gama assim de gols, mas a gente ainda peca de vez em quando aí nesse setor defensivo do Flamengo. E o Vitão, essa promessa, né? O Vitão é uma promessa, ele é muito habilidoso, ele é jovem, então seria de muita serventia para o Flamengo. E agora aqui vamos falar de Saul, galera. O Saul que treina a parte do Flamengo e segue como dúvida para o confronto, né, decisivo justamente contra o Palmeiras, né? O Flamengo voltou aos treinos nesta quinta-feira, dia seguinte da vitória, né, por 3-0 no Botafogo. O destaque ficou por conta de Saul Niguez, que treinou de forma individual devido às dores no tornozelo, né, esquerdo. O espanhol segue como dúvida para o clássico contra o Palmeiras no próximo domingo no Maracanã pelo Brasileirão Betano. O volante espanhol já havia ficado fora das últimas duas partidas do rubro-negro, incluindo o confronto contra o Botafogo, e fez apenas trabalho físico em campo. Apesar de participar do treino, não se integrou aos companheiros, mantendo a atividade separada e monitorando o monitoramento próximo da comissão técnica. Por outro lado, os volantes De La Cruz e Alan treinaram normalmente, sem restrições, e apareceram como opções para
reforçar o meio-campo de Felipe Luís no clássico contra o Palmeiras. O trio esteve ausente na rodada anterior, quando Jorginho formou dupla em meio campo com Everton Araújo, galera. Dando prosseguimento aqui, vamos falar aqui do Flamengo, né? Que manifesta desconforto com a ação de controle de doping durante o treino, né, galera? Que interessante, né? Eu acho que também foi um pouco assim do nada, né? Esse controle de doping aí, agir, mas vamos ver aqui justamente um pouco antes também do jogo contra o Palmeiras, né? O Flamengo publicou uma nota manifestando desconforto com a postura adotada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD. Segundo ao clube, a visita agentes do órgão no treino do Ninho do Urubu, na manhã desta sexta, atrapalhou a atividade de preparação para o jogo contra o Palmeiras no domingo. O Flamengo, diante da ABCD, que é o controle de doping, né, desorganizou a rotina e expôs indevidamente a privacidade do grupo. E nota, o clube afirma que 3 representantes da organização assistiram integralmente às movimentações táticas das equipes. Além disso, o Flamengo informou que nesta semana o elenco já havia sido integralmente testado pelo elenco na verdade, da Conmebol, em procedimento que envolveu os 4 semifinalistas da Libertadores. O GE apurou que a presença da ABCD atrasou o início do treinamento e que alguns atletas deixaram o gramado durante a atividade para ir ao banheiro devido à quantidade de água ingerida antes dos treinos. Carrascal e Luís Araújo são alguns exemplos. Internamente, as pessoas que que transitam no Ninho do Urubu consideram um transtorno na véspera de um jogo decisivo. Olha aí, galera. Há uma indignação visto que o treino desta sexta-feira um treino que o Felipe Luís organiza, o time treina, jogada ensaiada, 10 atletas foram selecionadas para o doping. Este não é o primeiro episódio envolvendo o Flamengo e ABCD. No fim de 2023, Gabigol foi denunciado por tentativa de fraude em exame antidoping. Isso daí que se prolongou bastante, né? Foi uma polêmica muito grande naquele tempo. Ele foi suspenso por 2 anos, mas atuou por efeito suspensivo, né? O caso se arrastou por meses e só teve fim quando o atacante já defendia o Cruzeiro em junho deste ano. Ele foi absorvido, né? O clube de regatas do Flamengo, né? Eles, em nota íntegra, manifesta seu desconforto com a postura adotada pela Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem, ABCD, que realizou nesta sexta-feira, dia 17, dia da principal atividade, antes da partida de domingo, dia 19, uma ação surpresa no centro de treinamento do Ninho do Urubu. A visita, marcada pela exigência do companheiro, do acompanhamento presencial de todo o trabalho em campo, inclusive em momentos que tradicionalmente são restritos à comissão técnica e aos jogadores, desorganizou a rotina programada e expôs indevidamente a privacidade do grupo. Dos 9 representantes da ABCD presentes, 3 assistiram integralmente às movimentações táticas da equipe antes de um compromisso decisivo no fim de semana. Além disso, a intervenção interrompeu o aquecimento e impediu os exercícios de ativação, atrasou o início das atividades, afetando de forma direta a condução do treino. O clube recorda que nesta mesma semana o elenco rubro-negro já havia sido integralmente testado pela Conmebol em procedimento que envolveu os 4 finalistas da Libertadores. Então, né, o que o Flamengo está tentando dizer aqui é que há uma movimentação suspeita aí, né, por conta de quem estava fazendo esses testes, né, porque foi justamente ali no último treino, quando o Felipe Luís, ele costuma fazer jogadas ensaiadas, costuma falar assim, olha, vocês vão fazer mais ou menos isso aqui no jogo. Então, a gente não sabe, eu não estou acusando ninguém, estou falando aqui o que está deixando claro aqui no texto, né? Fora que o Flamengo já havia, né, já tinha presenciado outros testes, né, nesta mesma semana aí de testagem, né, que foi, né, para Conmebol Libertadores. Mas aí, né, vamos ver aí, né,
o que vai acontecer. Atrapalhou também a questão do Flamengo aí, dos jogadores, né, e tal, da agenda, né, dos horários, atrapalhou também. Eu não sei se isso foi proposital, mas aconteceu, e o que nós podemos fazer é só fazer, né, repudiar, né, esse tipo de ação aí que vem atrapalhar interinamente o Flamengo. Então, galera, eu acredito que você chegou até aqui. Se você chegou até aqui, deixa o meu muito obrigado. É muito importante quando você deixa o seu like, quando você se inscreve no canal. Para você que sempre vem aqui, se inscreve aí no canal. Não vai doer, você vai se inscrever, você vai descer ali embaixo, você vai receber todas as novidades do canal, e aí vai servir para você mesmo, né, galera? Então, já fica aqui, já clica aí no canal, dá uma navegada nos outros vídeos, que sempre tem notícias que você acabou perdendo, né? Então, é mais ou menos isso aí, né? Sem enrolação, muito obrigado e até daqui a pouco. Fui!